Hoje vamos discutir um assunto complexo. Será que nós vivemos uma simulação? Será que vocês estão falando comigo ou com um agente inteligente criado por um supercomputador? E, mais adiante, eu vou mostrar que hoje existe uma possibilidade de verificação experimental desta hipótese. Do ponto de vista de filosofia, Nick Bostrom publicou em 2003 esse artigo seminal sobre o assunto. Nós estamos vivendo numa simulação de computador? Foi publicado nesse journal, Philosophical Quarterly, e trata do assunto com profundidade. Se vocês não têm acesso a esse journal, procurem na internet esse pré-print, que foi publicado em 2001. E o assunto explodiu e começou a ter uma série de publicações sobre o assunto. Por exemplo, uma das que apareceu no Scientific American, perguntando se nós estamos realmente vivendo numa simulação de computador. O que o Bostrom imaginou no seu artigo filosófico? Ele criou 3 proposições. Primeiro, os humanos quase sempre se extinguem antes de atingir um estágio avançado de simulação. Segundo, mesmo que os humanos cheguem a esse estágio, é improvável que estejam interessados em simular o seu próprio passado ancestral. Terceiro, os humanos finalmente atingem um estado de superhumanidade, com supercapacidade de processamento, e aí a probabilidade de nós estarmos vivendo em uma simulação é próxima de 1. A discussão no artigo é bem mais complexa do que eu posso apresentar nesse vídeo curto. Mas eu estou mostrando para vocês o caminho. Vão atrás, procurem o artigo e cheguem a uma conclusão. É claro que ele faz uma análise, inclusive estatística, que precisa um bom esforço para a gente acompanhar. Agora, observem isso que eu estou colocando aqui em cima na tela. Por que a velocidade da luz é 300 mil km por segundo? Ninguém consegue explicar. Uma explicação é que isso aí é uma limitação do computador que nos está simulando. É um artefato de hardware. Se vocês estão acostumados com joguinhos com realidade virtual, vocês já verificaram que quando a gente vira a cabeça de repente, às vezes a imagem fica borrada, aparecem os bugs no programa. Por quê? Porque o processador não teve tempo de criar a realidade para aquele lado que nós olhamos. Isso aí, da velocidade da luz, seria uma indicação que realmente nós vivemos numa simulação. Mas como verificar isso aí? Esses físicos aí publicaram uma proposta, em 2017, de realizar uma experiência para verificar. A ideia é a seguinte: numa simulação, é o exemplo que eu dei para vocês agora de jogos, a realidade só aparece quando o observador tem consciência dela. A mesma coisa quando nós estamos lendo um livro num meio digital, no computador, no Kindle. As páginas não existem. Elas só passam a existir quando nós estamos lendo e reproduzindo na tela. Então, para verificar se isso aí se aplica à nossa realidade e se nós vivemos numa simulação ou não, eles aplicaram essa ideia sobre a famosa experiência de Young das duplas frestas sobre a luz. E o objetivo é verificar se a observação da medida dos fótons passando pelas duplas frestas provocam aquilo que se chama decoerência quântica. Vamos ver em mais detalhes. Em 1801, Thomas Young inventou essa experiência, realizou a experiência das duas fendas.
Um feixe de luz monocromático passa por duas fendas e uma figura projetada na tela apresenta faixas de interferência. Portanto, em 1801 chegaram à conclusão que a luz é uma onda. Só que a física evoluiu. E aí, hoje nós temos detetores muito sensíveis e forma de emitir fótons isolados. E se nós colocamos o detetor, como eu mostro na figura, ali embaixo, se eu coloco o detetor e eu meço o fóton saindo e meço o fóton chegando na tela, desaparece o mecanismo de interferência de onda. E eu posso contar as partículas e posso descobrir por qual fenda a partícula passou. E não no aspecto da onda, em que a mesma partícula-onda passaria pelas duas fendas ao mesmo tempo e geraria interferência. Então, a mecânica quântica diz o quê? Que ao realizarmos uma observação, colocando um detetor para identificar por qual fenda passou o fóton, a mesma experiência já foi feita também com elétrons, a dualidade onda-partícula se desfaz. E a partir desse pressuposto, eles propuseram a experiência. Porque a mecânica quântica diz que a observação é que desfaz a incerteza e permite saber por qual fenda passou o fóton. E aí entra a figura do observador. E eles propuseram 3 experiências. Primeiro, se é realizada a detecção, mas não é registrada e não pode ser mostrada para o observador, um segundo detetor lá na tela identifica as franjas de interferência. Então, se verifica nesse caso que somente a medida pelo detetor do fóton não produz a decoerência quântica. Então, só medir não faz a decoerência e eu continuo com a incerteza. Segunda experiência. A detecção é registrada e gravada, mas não entregue para o observador. Na detecção de impacto sobre a tela, eu consigo observar os fótons por qual fenda passaram. Então, houve a decoerência quântica. E o observador não é necessário. Está comprovado que não estamos numa simulação. Terceira experiência. Repetimos o cenário 2, mas não há nenhuma decoerência perceptível na tela. Então, o observador é essencial. Quer dizer, a consciência do observador é que produz a decoerência quântica. Então, está comprovado que vivemos numa simulação. Desafiante essa experiência, não é? Agora nós chegamos no momento de podermos verificar se vivemos em uma simulação. Mas ainda não é o fim. Se vocês procurarem no Google, vão encontrar muitos artigos de outros físicos, alguns concordando com a experiência e outros não concordando com a experiência. Mas eu deixo para vocês procurarem a resposta. Será que nós existimos no mundo real ou será que nós somos uma simulação?